fácil. Pois é, Desembargadora Jane, um prazer conhecê-la, nós não nos conhecemos pessoalmente, um prazer conhecê-la. Estar ao lado da desembargadora Mônica e da desembargadora Giovana é um grande prazer para mim, porque as duas eu conheço, graças a Deus, pessoalmente, em várias oportunidades já. Então, a senhora, um prazer aqui estar nesse primeiro momento. Mesmo que virtual, relembra até a época de pandemia. Mas graças a Deus não estamos mais. A gente já pode ir para o Copacabana no novo evento aí, né, desembargadora? Também, Mariana, uma alegria para mim poder estar aqui com vocês. Uma temática tão importante como essa, não é? Porque isso aí é uma construção diária, não é um momento que a gente chega e diz, ok, a luta está, né, vitoriosa. Não, não. É todos os dias, é todas as horas, e cada um dentro do seu espaço podendo contribuir. Então, eu fiquei muito honrada com esse convite. A Giovana é uma grande amiga, como eu disse, é uma guerreira vitoriosa. É uma mulher que inspira muitas pessoas, e isso é cada uma de nós, né, sendo significativa no seu espaço, já é cumprimento da nossa missão. Então, eu estou felicíssima de estar aqui com essa oportunidade de conhecê-la e conhecer as colegas todas aqui. Jane, nós temos uma grande família, que eu sempre digo que é a ibajudiana, né? Então, assim, eu espero que tu entre de corpo e alma agora, porque uma vez a gente estava conversando e a Jane disse, Gil, me leva para palestrar, me leva para o mundo, estou com vontade. Então, essa é a primeira porta que está entrando no Ibajude, né? Eu acho que é um espaço muito rico, tu vai amar estar com a gente. Realmente é uma família, né, Mônica? Mari, é uma família. E não é só no que fala, não, é de verdade mesmo. A gente se verdade. arruma cada coisa que você nem disso. acredita. E a gente aprende, compartilha e se diverte muito, né? Acho que a melhor parte do Ibajude se diverte horrores. A gente se ajuda e se diverte. Se diverte horrores. Eu adoro qualquer evento de Ibajude. São muito bons, muito bons. Bom, estamos aqui no 5º painel do evento para o Dia das Mulheres, em comemoração ao mês de março, do Por Elas, do Ibajude. Um movimento que é tão importante, e eu, como precursora também, né, do CMR, em parceria sempre juntos com o Ibajude, fico extremamente grata e lisonjeada pela lembrança do meu nome, e aqui eu agradeço a Roseli, ao Jorge, que são sempre presentes no Ibajude em todos os eventos que estamos juntos, ao Bruno Rezende, atual presidente nessa gestão, que eu tenho certeza que vai fazer com maestria, e estar aqui no 5º painel, junto com desembargadoras que eu tanto admiro e respeito, é um presente para mim. Acredito que, ao longo desses últimos anos, o que mais busquei fazer foi respeitar e buscar agregar, né, justamente todos os lados da advocacia, magistratura, promotorias, e, enfim, acredito que crescemos muito e fizemos boas amizades e relacionamentos pelos institutos. Lembrar da Tassi também, a quem tanto tenho um carinho especial, e todas as demais que daí eu não vou nomear, porque daí eu corro o risco de me faltar algum nome. Mas é uma grande alegria estar aqui do lado da desembargadora Mônica de Piero, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargadora Jane Maria Coller Vidal, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Giovana Farenzena, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também. E como é importante poder ouvi-las. Acredito que ser mulher sempre nos remete às dificuldades e alegrias, mas poder ouvir o lado das senhoras que estão no 2º grau e sabemos quão como há um desequilíbrio, né, entre homens e mulheres ocupando o cargo que as senhoras ocupam, né? Vai ser interessantíssimo poder ouvir as histórias, experiências e as percepções que as senhoras têm no cargo, ocupando o cargo, e como enfrentam esses desafios. Então, o nosso painel vai ser estrutura e poder. Quem define as regras? E para começar esse painel e ouvir as percepções, vou passar a palavra para a desembargadora Giovana Farenzena, para que ela possa nos trazer um pouco
do conceito e das experiências, desembargadora. Quais têm sido os seus desafios e como a senhora tem lidado com tudo isso? Boa noite a todas e boa noite, bom dia, não sei que horas as pessoas vão estar ouvindo no nosso evento, mas enfim, uma grande satisfação estar aqui com as senhoras. Bom, pessoal, queridos ibajudianos, queridas mulheres do hashtag Por Elas, Mariana, muito obrigada. Só uma retificação, eu sou juíza convocada do tribunal, tá? Querida desembargadora Mônica, minha grande parceira de CNJ, de Fonaref, nossa vice-presidente do Fonagem também, querida amiga, mais do que colega, amiga Jane, é uma mulher que sempre esteve muito à frente do seu tempo, desde quando eu a conheci há 30 anos atrás. Ela sempre foi uma mulher muito envolvida nas causas femininas. E se pudesse, tiver um tempinho, ela pode contar um pouquinho da trajetória dela. Para vocês terem uma ideia, ela esteve na Ouvidoria da Mulher, ela está numa vara extremamente, uma Câmara extremamente sensível no nosso Tribunal de Justiça, que é a Câmara de Família. A Jane foi a fundadora de um grupo de mulheres na nossa comarca, que nós dividíamos a jurisdição lá em Canoas, que agora eu não me lembro, como é que era o nome, Jane, mesmo? Navive. Navive, exatamente o Navive, faz tempo, mas eu me lembro. Núcleo de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência. Exatamente. Então, a Jane, vocês vão... espero que o Bajude agora adote essa nossa grande amiga e parceira aqui, porque ela realmente é uma mulher que tem muito para contribuir com as nossas falas, né? Bom, Mariana, eu não tenho realmente, assim, uma resposta objetiva, né? Mas dentro desse tema da estrutura e poder e quem define as regras, eu só quero dizer que dentro de Bajude, quem define as regras e quem tem o poder é a Roseli, querida amiga, um abraço no teu coração, e o nosso querido Jorge, tá? Mas agora, brincadeiras à parte, então, quando a gente fala de poder, tá? Dentro de uma instituição, a primeira imagem que surge é a decisão, a assinatura ao final de um voto, a proclamação do resultado, a autoridade formal que resolve o conflito. Mas hoje a gente reflete algo muito, mas muito mais profundo, porque a decisão, ela é o ponto final visível, mas a estrutura, que é o tema que nos importa nesse encontro, é o ponto inicial invisível. Então, o que é invisível, muitas vezes, é o que mais sustenta. Né? Então, uma instituição é assim, ela é como um edifício. Nós vemos as salas, os gabinetes, as seções, mas não vemos as fundações. E se a fundação for sólida, o prédio suporta crises, e se não for, qualquer abalo compromete tudo. Então, a estrutura, ela é a fundação. Mas o verdadeiro poder, o poder, ele realmente ele deve começar bem antes. O poder, e aqui falando do poder da mulher e as nossas condições de entrar nessa estrutura de poder, ela começa nesse desenho de estrutura que permite que determinadas decisões sejam possíveis e outras sequer cogitadas. Existe uma diferença fundamental entre exercer o poder, ocupar o poder e estruturar o poder. Aqui, eu falo que o nosso papel, como mulheres, é estruturar o poder. É a base. E estruturar o poder é o nível mais sofisticado de governança institucional que nós podemos falar. Porque quem define as regras não apenas está resolvendo conflitos, define o ambiente onde todos os conflitos futuros vão ser resolvidos. E esse painel, então, ele ocupa, talvez para mim, o eixo mais estrutural também da nossa jornada. É a voz, é a decisão, é a estrutura, é a realidade, é a cultura, a partir da cultura, economia e aí transformação. Então, o que eu diria? A voz, a nossa voz, influencia decisões. As decisões, elas consolidam estruturas. As estruturas, elas moldam as realidades. E as realidades, elas sustentam as culturas e as economias. Portanto, discutir estrutura é discutir futuro.
Então, rapidamente, as 3 camadas de um poder institucional, eu proponho 3, né? Que seria o poder normativo, como genérico isso aqui, né? O poder de formular as regras. Quem participa da elaboração das resoluções, das diretrizes políticas internas, por exemplo, de um tribunal? Quem está presente quando esses critérios são fixados? Mulher? Homem? Outra camada de poder que seria o poder interpretativo. Mesmo quando a regra já existe, alguém define o seu alcance. Interpretar, então, é redesenhar, é escolher caminhos. A interpretação vai qualificar essa norma. E o poder, a terceira camada de poder que eu chamo do poder cultural. O que é esse poder cultural? Ele é o mais invisível, ele é o mais profundo, é o conjunto dos valores que vai definir o que vai ser prioridade, o que vai ser urgente, o que é tolerável e o que é inegociável. As instituições, elas não são neutras. Elas refletem a mentalidade predominante no momento da sua formação. E aqui, então, surge uma pergunta central. Se, historicamente, as estruturas foram pensadas majoritariamente por homens, a presença feminina altera apenas a ocupação ou altera o próprio desenho de governança? Essa é a grande questão. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, sobre a transição a importância da transição entre aplicar as regras e participar da sua construção, como também um item de governança estrutural. Em que momento, então, da trajetória institucional, vocês, gurias, perceberam que estavam influenciando o desenho institucional, estrutural, e não apenas operando dentro dele? Em que momento? Porque é um ponto sutil na carreira em que se deixa de ser apenas técnica decisória e se passa a integrar a engrenagem organizacional. E esse movimento não é automático. Eu tenho certeza, por exemplo, conhecendo a minha amiga Jane, na Câmara de Família, que ela está desenhando uma estrutura organizacional que não interessa que ao longo da carreira ela estudou profundamente, ela se preparou tecnicamente, ela aprendeu a decidir com rigor. Ela constrói uma organização, uma governança dentro daquilo que ela tece como poder estrutural. E o poder, então, estrutural, ele é bem diferente do decisório. Né? O poder decisório, ele vai no caso concreto. O poder estrutural, ela molda todos os casos futuros e molda como eles vão ser organizados. Vou dar agora um outro exemplo simples, por exemplo. Se uma instituição define critérios objetivos para a escolha de funções estratégicas, reduz o espaço para subjetividade. Se define processos transparentes, aumenta a confiança interna. Isso é governança, gente. Se cria programas institucionais de governança, por exemplo, dentro de um tribunal, isso prepara para o futuro. Então, nada disso, vocês percebem que nada disso aparece num voto, mas tudo isso influencia a qualidade da instituição. E como julgadora, eu compreendi algo essencial, que o nosso papel ele não se limita a uma decisão técnica. Ela também deve zelar pela qualidade do ambiente institucional. Não falo isso porque eu componho as relações institucionais do Tribunal de Justiça há 5 anos, mas porque realmente nós temos condições de fazer isso, porque quando falamos de presença feminina, a discussão ela não pode ficar só na representação. Quantas mulheres ocupam cargos? Quantas estão em colegiado? Quantas compõem órgãos de poder? A pergunta mais libertadora e mais importante é: nós estamos influenciando critérios? Porque ocupar espaço é importante, mas estruturar o espaço é transformador. Então, essa é a diferença sutil que eu coloco aqui, porque me parecem perguntas simples, mas elas constituem a estrutura.
a arquitetura institucional. E quando a gente fala em arquitetura institucional, a gente não pode falar apenas de reforma legislativa, ou de desenho de processo, ou de critérios de escolha, mecanismo de ascensão na carreira, cultura de decisão. Como é que a gente vai garantir? Eu disse que eu ia fazer muitas perguntas com poucas respostas. Como é que a gente vai garantir que a próxima geração não enfrente filtros implícitos que não aparecem nos regimentos, mas que existem na prática? E talvez a pergunta mais importante: qual é o legado estrutural que cada uma de vocês deseja deixar? Porque as decisões passam, os mandatos terminam, mas as estruturas, elas permanecem. As instituições, elas são organismos vivos que evoluem quando os seus integrantes têm coragem de rever padrões. Mas toda estrutura sempre resiste à mudança, porque ela protege a sua própria lógica. É quase um mecanismo de autopoiese, tá? E a presença feminina, ela altera algo fundamental, porque ela amplia o território, o repertório institucional. Ela amplia a sensibilidade, ela amplia formas de análise. Mas isso acontece quando a participação é efetiva. Quando nós estamos no núcleo das decisões estruturais. Porque nós também temos que pensar que nessas decisões estruturais, nós temos uma responsabilidade, ela é intergeracional. Por que ela é intergeracional? Pensem no seguinte: uma jovem juíza entrando na carreira observa. Ela vai observar quem é que ocupa as mesas estratégicas, ela vai observar quem fala nas reuniões decisivas, ela observa quem influencia os processos, e a partir disso, ela vai começar a formar a sua própria expectativa de futuro. Nós somos formadoras, gurias. E quando se vê mulheres exercendo o poder com uma naturalidade técnica, a mulher internaliza algo que eu acho assim muito, muito silencioso. Isso é possível. Essa percepção, ela muda trajetórias. Então, fechando assim, para que não fique só num discurso, o que nós temos enquanto membros de uma instituição? Nós temos que pensar que as estruturas, elas não mudam por discurso, né? Elas mudam por formalização. Ou seja, opinião é importante, mas o escrito permanece. Formalização é importante. Porque o que depende somente da vontade individual, com o tempo desaparece. Então, por isso, fortalecer, voltando ao tema, então, da governança, fortalecer a governança significa institucionalizar critérios, significa consolidar processos, significa registrar as boas práticas. Mônica, é isso que a gente faz no Fonaref, né? Registrar boas práticas e criar mecanismos permanentes. Esse é o tipo de mudança que sobrevive às gestões, que permanece. Então, aqui fica mais ou menos uma síntese de tudo, né? Que o verdadeiro poder, ele não está apenas na decisão final. Ele está na responsabilidade de garantir que o ambiente onde essas decisões nasçam seja um ambiente sólido. Se ao longo de nossa trajetória nós conseguirmos contribuir para quê? Para que os processos sejam mais claros, para que os critérios, por exemplo, de participação de mulheres sejam mais técnicos, que as escolhas sejam transparentes e que a cultura institucional seja mais madura, nós estaremos exercendo o poder estrutural, que é o tema do nosso painel hoje. Mas não de forma ruidosa, nós vamos fazê-lo de forma duradoura, porque as decisões passam, mas as estruturas permanecem. E quem ajuda a estruturar, ajuda a construir o futuro. Então, concluindo, só um adendo que eu acho que é importante nesse momento a gente falar, diante de tudo que está acontecendo no Brasil, que o poder estrutural, pessoal,
Ele não exige protagonismo ostensivo, ok? Ele exige o quê? Uma responsabilidade silenciosa. Então, gurias, eu deixo aqui a minha breve contribuição. Gostaria de ouvir essa grande amiga e colega, um exemplo de mulher que realmente ela define poderes estruturais e ela segue sempre critérios de governança, mesmo sem perceber. Um abraço, gurias, e muito obrigada. Jane. Giovana, querida, essa tua fala reverberou profundamente em todos nós aqui, todas nós, e é uma alegria para mim, uma honra poder estar aqui com essa turma ao lado da Giovana, que, como eu comentei aqui off, anteriormente a abrirmos o painel, é uma grande amiga e uma inspiradora. Giovana é revolucionária, ela é uma guerreira vitoriosa que vai em todas as demandas onde tem a questão feminina também. Então, agradeço o convite por participar desse painel e penso que a temática é extremamente interessante. E a Giovana fez essas perguntas que Giovana, sem sabermos, sem conversarmos, pensamos em perguntas semelhantes. Quando a gente fala de estrutura, de governança, de poder envolvendo o papel feminino, a gente tem que refletir sobre algo que muitas vezes parece mesmo invisível, né, dentro das instituições, mas que, na verdade, determina profundamente o modo como essas instituições funcionam. As instituições, elas são construídas por normas, por procedimentos, por hierarquias, como a Giovana mencionou, mas também são construídas por relações de poder. E por isso, a primeira pergunta assim, que eu trago depois das que a Giovana trouxe é: quem é que define essas regras dentro da instituição? Se elas são construídas por tudo isso e ultrapassa a relação de poder, então quem é que define isso? Quem é que participa das decisões? Quem é que ocupa os lugares de liderança? Quem são as pessoas ouvidas quando surgem conflitos ou injustiça, ou se tem que estabelecer regras? Né? Então, essas perguntas elas passam a ser fundamentais para entendermos a estrutura institucional, né, que, como a Giovana mencionou, nunca é neutra. Ela reflete escolhas históricas e sociais e políticas e éticas dentro da nossa sociedade. E toda instituição ela nasce de uma promessa. Uma promessa de quê? De organizar a vida coletiva, de garantir previsibilidade, de proteger direitos. E aí surge mais outra pergunta. Quem é que define, então, de novo, dentro das instituições, essas regras que vão estabelecer qual o rumo da instituição? Quem é que decide sobre as prioridades? Quais são as vozes que nós vamos ouvir? Para nós, no caso, quais são os caminhos da justiça? Então, essa pergunta ela não é teórica, ela é política, ela é ética, ela é institucional. Por isso, nós temos tanto que falar em proteger direitos quanto evitar produzir desigualdades. E as relações de poder, elas atravessam essas estruturas. Miguel Foucault, ele nos lembra que o poder ele não está no topo das instituições, o poder circula, né? Ele está nos procedimentos, nas rotinas, nas decisões que são aparentemente neutras. E eu aqui falo com profissionais que sabem que as decisões não são neutras, né? Então, esse poder ele justamente vai se manifestar numa voz que é ouvida, ou numa denúncia que é ignorada, ou numa vulnerabilidade que é reconhecida, ou justamente quando essa vulnerabilidade é invisibilizada. Então, a governança institucional, ela não é apenas gestão, ela é um modo como o poder se organiza dentro daquela instituição.
Então, quando a gente vai pensar numa governança democrática, como é que a gente vai pensar? Quem é que participa dessa organização, dessa estrutura? Historicamente, nós temos instituições que foram estruturadas de forma vertical, né? Com decisões concentradas, sem uma escuta social, sem pouca participação do cidadão, ou mesmo de forma coletiva. E esse instituto aqui nosso, ele está trabalhando justamente no viés contrário, na escuta, na fala, na oportunidade, na reflexão. Então, nas últimas décadas, tem surgido esse movimento importante, né? Que é a construção de uma governança mais participativa, mais dialógica e num contexto amplo. Por exemplo, no Tribunal de Justiça, nós tivemos um instrumento criado há 4 anos, 4 anos, que são as ouvidorias. A gente tem conselhos, a gente tem canais de participação, mecanismos de transparência, mas a gente também tem as ouvidorias, que as ouvidorias, no caso do Tribunal de Justiça, nós temos a ouvidoria da mulher, das pessoas LGBTQIAPN+, e das pessoas em situação de vulnerabilidade. E através dessa ouvidoria, a gente tem tido um contato direto com a comunidade, e não apenas dentro, digamos assim, no âmbito interno do Poder Judiciário. A ouvidoria funciona tanto internamente quanto externamente. E são esses instrumentos, digamos, administrativos que significam essa redistribuição de poder institucional. Porque as pessoas se aproximam, elas têm voz, elas conseguem ter resposta, chega aos magistrados, especialmente, que é o que muitas demandas interessam, aquela reclamação, aquilo que está acontecendo. Nós estamos vivendo a era digital, né? Uma nova revolução. E essa revolução distanciou as pessoas. Então, nós temos que criar mecanismos que nos devolvam a humanidade e que nos façam ver que o que fazemos repercute na nossa sociedade, efetivamente, contribuindo para uma evolução civilizatória. Então, isso aí não significa, assim, em termos femininos, ouvidoria da mulher, né? Que as mulheres não tivessem presentes na instituição. Claro que as mulheres estavam presentes, mas muitas vezes não tinham aquele espaço de segurança para conversar, né? Para se sentir acolhida, né? Então, hoje nós já estamos trabalhando nisso, na ouvidoria da mulher, quer dizer, trazendo essa questão feminina que antes era absolutamente distante. Nós temos hoje ainda tribunais no Brasil que não têm a presença feminina, e que, se não fosse a decisão do CNJ de estabelecer a forma de promoção com perspectiva de gênero, que nós temos hoje um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é abordado também na questão administrativa. Então, se nós não tivéssemos isso, nós demoraríamos mais de 300 anos para ter uma mulher num tribunal, dentro do Brasil, estou falando nos estados brasileiros. Então, vejam a importância de nós trabalharmos essa questão, abordarmos essa questão de gênero, que não é uma questão, não é um mimimi. Quando a gente estuda, assim, percebe o direito da mulher na sociedade brasileira, vocês vejam, foi aqui, 1932, o voto. Se nós pensarmos que as mulheres foram autorizadas a ter cartão de crédito em 1974, olhem que loucura, uma mulher ser portadora de um cartão de crédito, só em 1974 nós tivemos essa autorização, digamos assim, o reconhecimento do direito. Então, nós estamos felizmente, né, nesse cenário que já começou a se transformar nas últimas décadas, que a gente vem construindo. Então, é importante reconhecer que esse acesso formal, ele não elimina as desigualdades estruturais. Não, estamos longe disso. Mas, com certeza, a presença das mulheres nos espaços de poder, que é isso que estamos falando aqui também, não é? Apesar de enfrentar muitas dificuldades, muitas barreiras não explícitas que a gente sabe,
que elas se manifestam de formas sutis, né? Através de culturas institucionais, das redes de influência e tal. Mas nós estamos vivendo um cenário onde vemos um número crescente de mulheres nas carreiras jurídicas, que na magistratura, nos tribunais, nas reflexões, nos espaços de poder e que certamente vão contribuir para que a gente trabalhe essa questão da sororidade, né, do bom relacionamento entre nós, mas também do bom e efetivo relacionamento entre homens e mulheres, porque todos queremos, ao cabo, a mesma coisa. E nós temos homens como o Bruno, que mencionaram, não é? Que é um homem que participa e estimula a participação feminina numa construção de um modelo civilizatório mais pacífico e ideal para todos. Então, eu faço essas, digamos assim, essas iniciais observações e devolvo a palavra à Mariana. Obrigada, Jane. É muito inspirador ouvir, né, a fala da senhora, a fala da doutora Giovana. E uma das coisas que eu sempre acreditei lá do princípio, de quando começamos com o movimento também do CMR e tudo mais, eu sempre acreditei que a maior forma de nós conseguirmos independência, posicionamento e liberdade é com conhecimento e educação, né? O quanto a gente tem que fomentar que cada vez mais mulheres tenham condições de estudo e de galgar espaços que são predominantemente masculinos, porque as mulheres precisam ficar em casa cuidando dos filhos, na grande maioria, porque as mulheres não conseguem fazer um network, que é onde realmente acontecem bons negócios. E eu acho que quanto mais a gente fomentar a possibilidade de estudo e conhecimento, mais segurança é dada à mulher, mais fortalecida fica a mulher para justamente fazer corpo a tribunais, a buscarem, né, o sonho de se tornarem juízas e depois galgarem a trajetória da magistratura, indo para segundo, terceiro grau. E esse funil do conhecimento é algo muito duro para nós, porque eu digo, eu sou mãe solo e eu tenho uma rede de apoio muito grande, de amigos, eu moro em Curitiba, minha família é de São Paulo, mas aqui eu fiz uma rede de apoio e eu vejo quanto isso é importante, quanto amigas minhas deixam de fazer um curso, deixam de ir em um evento, porque não tem com quem deixar os filhos, porque o marido não deixa, porque, enfim, por vários fatores. E esses, por mais que a gente não percebe no dia a dia, nenhuma carreira faz total diferença das oportunidades, do conhecimento que a gente vai agregando. Então, ouvir a história das instituições com a presença feminina é realmente algo desafiador, porque a gente tem que mudar a base para dar mais condições para as mulheres terem cada vez mais condições de fazerem mais coisas e incentivá-las a isso. Porque muitas vezes também há o auto-boicote da culpa, né? Muitas vezes carregada pela maternidade, porque... de não querer trocar, né? Eu prefiro com meu filho, eu vou para um curso. Então, são tantos desafios, assim, que... As mulheres, Mariana, quando se enxergam uma criança, vamos imaginar, num restaurante, num bar, ou tarde da noite, tarde que eu digo, 8 da noite, que terror, a mãe tem que ir para casa levar a criança, ou se o pai está com a criança, mas que pai maravilhoso ele está com o filho, que horror, a mãe deixa a criança, nem lia, quer dizer, a mulher está sempre sendo criticada. Se a criança está com o pai, ela é uma mãe que não cuida dos filhos. Se a criança está com a mãe não deveria estar naquele lugar. Então, há uma não é vitimização, é simplesmente a experiência. E é por isso que mulheres não ocupam os espaços de poder, porque elas cansam, elas são sufocadas. Elas, além da sua jornada normal, né, de trabalho, elas têm a jornada de casa, elas têm os filhos, elas têm muitas vezes o marido, porque quantos maridos não, digamos assim, concordam que as mulheres trabalhem, desde que de noite tenha um jantar pronto,
Desde que quando ele chega em casa, ele pergunta, querida, o que nós vamos jantar? Quer dizer, transfere para ela toda uma carga de responsabilidade. Então, fica difícil uma mulher fazer um doutorado, fica difícil uma mulher aceitar uma vice-presidência, uma atribuição a mais, porque ela tem que abrir um espaço de muitas coisas que a preenchem, porque ela trabalha sozinha muitas vezes. E tu que és mãe solo, nossa, parabéns pela força. Desembargadora, é o desafio, mas o desafio, eu sempre falo que o meu filho é o meu acelerador. E eu acho que mais do que isso, eu acho que a sororidade que a gente precisa cada vez mais fomentar é a de dar espaço e encorajar a todas, porque pode acontecer também da gente falar, mas coitada dela, e a gente tem que fomentar e encorajar, e não querer desacreditar de quem chegou lá, né? Querer fazer pouco jus, ou o resultado dela nem é tanto assim, o que acontece muito também, né? Independente do que foi feito, a pessoa sempre faz o que ela consegue, o que ela pode. Então, é sempre encorajar e nunca desmerecer, né? Porque todo mundo tem sua história. Mas dito isso, e continuando ouvindo e aprendendo aqui com as senhoras, passar a palavra para a desembargadora Mônica para aprender e ouvir um pouco da experiência dela. Por favor, desembargadora. Olá, Ibajude. Mais uma vez aqui, depois de tantos anos, nessa data tão feliz de comemorarmos e de celebrarmos o Dia Internacional da Mulher, e a necessidade desse encontro para que possamos, de alguma forma, trazer a vocês, como eu digo sempre, a alma e o coração do Ibajude anualmente. Eu só tenho a agradecer, a minha gratidão é enorme. Não vou fazer aqui a nominata, vou me eximir de fazer a nominata das queridas colegas e competentes colegas da doutora Mariana Altomani, porque já foi feita de início, não vou tomar o tempo de vocês, até porque me sinto aqui muito responsável pelo que vou falar. Não trago nada preparado. Mais uma vez, venho trazer a vocês o que eu sinto e um pouco da minha experiência, um pouco do que eu consigo verificar sobre o tema que propôs. Fico muito cuidado, tenho muito cuidado de falar, especialmente quando estamos falando de gênero, porque não é porque estamos falando de gênero que me permito generalizar. Não. Eu gosto muito de uma autora, uma psicóloga junguiana, a Clarissa Pinkola Esther. Ela é conhecida por escrever um livro Mulheres que Correm com os Lobos, mas talvez o livro que mais me chame a atenção dela é A Ciranda das Mulheres Sábias. E ela escreve uma frase nesse livro que me chama muita atenção, eu trago ela sempre comigo. Ela diz o seguinte, que o espírito se forma sempre que duas almas ou mais se reúnem com apreço mútuo. Sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade. É o que está acontecendo aqui nesse momento. Por quê? Estrutura e poder. À primeira vista, essa questão de estrutura e poder me dá a sensação de que estaríamos falando, sem dúvida nenhuma, de que a estrutura em si traria automaticamente o poder à pessoa que nele está. E não é exatamente isso. Não é a estrutura do poder judiciário, não é a estrutura do poder legislativo, ou a estrutura do poder executivo, enfim, de qualquer instituição organizada que traz à pessoa o poder de gerir ou o poder de representá-lo. Eu sou de uma época, e aqui não é aquele assunto de no meu tempo. Não, não é no meu tempo. Mas quando eu estudei Direito, na faculdade, o meu professor de Direito Administrativo, o professor Sérgio Andréa, ele dizia no livro dele que nós apresentávamos as instituições.
E depois esse termo presentar, que ele traduzia com muita felicidade, com muita facilidade, porque era um especialista em direito administrativo, passou por representar. Portanto, a pessoa representava a instituição. Claramente, essa não é a noção que nós temos hoje em dia. Não é uma pessoa que representa uma instituição. É como se os muros tivessem caído. As instituições não são mais representadas por pessoas. E aí, Giovana, eu entendo muito o que você traz e o que você coloca. A estrutura e o poder. Hoje, nós não representamos, mas nós gerimos. Nós temos a gestão do poder dentro da estrutura de onde estamos colocados. O poder, quer no Poder Executivo, quer dentro do Ministério Público, quer dentro da Defensoria Pública. Aqui eu não vou citar as várias organizações que revelam poder hoje em dia, porque são várias, a capacidade de organização aumentou e a capacidade de representação dessas estruturas, portanto, a capacidade de gerar o poder aumentou bastante. Basta nós vermos as próprias faculdades de direito, as próprias fontes de formação de direito. Hoje, a grade de direito público é muito menor do que a grade de direito privado. Foi uma coisa que me ressentiu durante muito tempo, porque até eu conversava isso antes de começarmos o painel. Eu, na primeira instância, eu fui promotora de justiça. E eu cortava na carne o porquê do interesse pelo então, e também essa já é uma discussão acadêmica superada, por que essa valoração do direito privado dentro do ensino e dentro da condução daqueles que queriam entrar nas áreas da carreira de direito. Em segunda instância, eu me dedico exclusivamente à área de direito empresarial e à área de direito privado, a estudar a área de direito privado, e isso se tornou muito claro para mim. O tempo mostra que o poder está na melhor gestão, e na melhor gestão estrutural, sem dúvida nenhuma. Nós não representamos mais nada, mais qualquer estrutura. Qualquer ser humano hoje, ele só é reconhecido na medida em que ele consegue gerir o local que ele ocupa dentro de uma instituição. Me parece muito claro, dentro desse termo estrutura e poder, essa evolução teórica, essa evolução doutrinária e, sobretudo, essa percepção. A percepção que traz estrutura e poder é essa, é você poder gerir o seu local onde você está. No nosso caso, especificamente, exercer, ocupar ou estruturar, sobretudo, essa governança, como disse a nossa colega, sem dúvida nenhuma, Jane, através da sua fala, prestando a jurisdição. Não há nada mais representativo da nossa posição na estrutura em que estamos, dentro do chamado poder judiciário, do que uma mulher prestando jurisdição. Eu não tenho os números, mas também não precisaria tê-los, nenhuma de nós precisaria tê-los, para saber que hoje nenhum dos tribunais do Brasil, que sequer os tribunais superiores, tem uma constituição de mulheres maior do que a de homens. Não há sequer paridade de números. Mas o que me parece é que há uma evolução de mentalidade nesse sentido. Eu anotei aqui que vocês falam que o poder é muito cultural. E, sem dúvida nenhuma, o aumento do número de mulheres mudou absolutamente essa cultura do que seja poder. Não há mais um direito público ao poder, e aí eu corto na minha carne. A promotora de justiça de antigamente corta na carne para dizer que não há mais uma estrutura de poder, não, mas há uma gestão de prestação, no caso de jurisdição, no nosso caso, ou uma prestação
da melhor gestão para aquele que dela necessita. Há um ministro que foi representante do Supremo Tribunal Federal, que diz que o processo não se vê pela capa. Eu compartilho totalmente dessa colocação. O processo a gente vê por quem está por trás dele. Nós não temos decisões técnicas porque não cabem mais não cabe mais em nós só a técnica, só o conhecimento. O que cabe em nós é a sensibilidade, é a intuição, é enxergar por trás da capa do processo. É ver, na verdade, o que a entrelinha quer nos mostrar. Doa a quem doer. O direito das minorias, o direito das vítimas, o direito daqueles que, de alguma forma, se veem excluídos. Um direito que demanda a intuição. E a intuição, que é naturalmente, aqui, me desculpem, sem incorrer, como eu disse, eu tenho muito cuidado de não incorrer na generalização, a intuição que é um sentimento absolutamente feminino, ela decorre, sobretudo, da competência, do conhecimento e, sobretudo, da própria experiência. A mulher reúne isso tudo e traz. Nesse sentido, eu acho que estrutura e poder é um binômio que traz muita evolução na história, muita evolução na concepção acadêmica, na concepção doutrinária e muita evolução na prática também. Tanta evolução que nós conseguimos hoje compreender que o machismo é uma concepção absolutamente estrutural. Você pode não reconhecer em um ou outro. É claro que existem casos, processos, recursos, sem dúvida nenhuma, mas você pode não distinguir. E aqui eu trago a figura do machismo, porque estamos no Dia Internacional da Mulher. Mas você, sem dúvida nenhuma, você já consegue reconhecer dentro dessas estruturas quando o machismo está estruturado, quando ele é cultural. Esse reconhecimento é um reconhecimento que não se via antes. E hoje é absolutamente visível, reconhecido e, de alguma forma, noticiado. Ainda que não seja através de uma opinião pública, seja através de uma opinião, como eu costumo dizer, que hoje em dia a opinião tem sido mais publicada do que pública. A verdade é essa. Mas o fato é que o sentimento, o reconhecimento, já se tornou inerente ao ser humano, de todas essas situações extremas. Na verdade, a questão da dignidade humana é uma questão hoje muito forte para nós, na hora em que temos que decidir. Nós não decidimos entre um ou outro, nós decidimos pela melhor prestação jurisdicional, pelo melhor pelo ser humano, pela igualdade, que nem sempre é dar exatamente igual a cada um, mas dar aquela velha mensagem, dar a cada um o que é seu. Só isso já me parece uma evolução de paridade muito grande que vem acontecendo dentro dos nossos ambientes. Evolução de paridade, essa, como eu disse a vocês, que não cega. Não cega por quê? Hoje não precisamos falar, porque já sentimos dentro das estruturas quando algum desequilíbrio acontece. Fato e como eu já disse aqui, que nós já formamos, sim. Eu entendo que nós já formamos uma cultura dentro das instituições. Sabem quando estão falando com uma mulher, sabem quando é uma juíza ou um juiz, já distinguem. Os advogados, ao fazer seus relatórios, não dizem genericamente que veio de um órgão do Poder Judiciário aquela decisão. Não. Já dizem se veio da desembargadora ou do desembargador, da juíza ou do juiz. Por quê? E aí, com essas palavras, como eu disse para vocês, estou falando de coração, não me preparei, porque me parece que eu tenho que voltar ao início das nossas falas, ao início do que a minha colega Giovana falou. Porque nós temos que deixar um legado. O nosso grande
hoje a nossa grande questão é o legado que nós vamos deixar para os que estão vindo. Me parece que nós estamos num momento de transição, de maior conscientização. Mas qual o legado que nós vamos deixar? Não é o mero denuncismo, não é o mero sentimento de culpa, porque nós, mulheres, ainda nutrimos muito esse sentimento de culpa do tempo que nós deixamos na nossa casa para dedicarmos ao nosso trabalho. Não é nada disso. É, sem dúvida nenhuma, essa revisão de padrões que debates como esse trazem à tona. É, sem dúvida nenhuma, a divulgação da ampla responsabilidade de todos diante desse novo poder estruturante, de que cada um deve gerir o seu espaço. Mas isso só se consegue com postura e competência. É esse o legado que nós deixamos, essa me parece a melhor mensagem para aqui colocarmos nesse dia e diante de todos esses painéis, diante de todo esse esforço que o Ibajude traz para não deixar morrer essa data, é de que nós temos que deixar um legado. E o nosso legado está não só a partir das nossas palavras, mas, sobretudo, a partir do nosso posicionamento. Estamos nós aqui, todas nós, que temos nossos problemas femininos, que nos tornam seres humanos iguais. Todas nós que, como eu digo, trazem um pouco da culpa de roubarmos o tempo que a nossa mãe dedicava à nossa casa. Todas nós que trazemos a consciência do que é excluído. Nós sabemos quando somos excluídas, não é? Então, a preocupação é deixar o legado para aqueles que vêm. Eu sou mãe de 2 filhas, Giovana, mãe de filhos, Mariana também, todas nós temos que nos posicionar, não só por nós, mas nos posicionar pelos que vêm. E nos posicionar pelos que vêm é exatamente estabelecer debates, discussões como essas que hoje, nesse encontro do iSummit por Elas, nós estamos desenvolvendo. E sobretudo, ter postura e, cada vez mais, aceitar desafios para, dentro desses desafios, mostrar as diferenças e as evoluções. E, sobretudo, mostrar que nós, na verdade, não representamos nenhuma parede, nenhum muro, nem nenhuma estrutura imóvel. Nós representamos corações e almas que são pulsantes e tão pulsantes que reservamos esses momentos exatamente para esse tipo de discussão. Era isso, Mariana, que eu queria colocar. Como eu disse aos senhores, eu não preparei nada, eu vim de coração mais uma vez aqui e eu queria apenas finalizar dizendo a vocês que, na verdade, a responsável por trabalhos como esse, por ações, hoje em dia se usa muito esse termo, né? Nós estamos aqui fazendo uma ação nesse Dia Internacional da Mulher. Essa é a nossa ação. E a responsável por essa ideia, a força motriz do iSummit por Elas, do Ibajude, é a alma inquieta de uma mulher. Talvez a alma mais inquieta de uma mulher que eu conheço, que é a nossa presidente honorária, a doutora Roseli Cruz. Não há representação maior de inquietude, de competência e, sobretudo, de postura e vontade do que quem criou o iSummit por Elas. Aí o motivo de nós estarmos aqui homenageando todas as mulheres nesse dia, porque merecemos, nos esforçamos para isso, não que os outros não mereçam, mas nós nos esforçamos muito para isso. E
sobretudo para poder aqui dignamente representar quem nos trouxe até essa posição. Eu termino agradecendo a doutora Roseli Cruz, exatamente pela ideia, pela pujança, pelo amor que ela tem a esse momento do iSummit por ela e por ser um exemplo para nós. É um exemplo que nos desafia todo dia. É ela que me trouxe essa inspiração da estrutura e do poder. Obrigada. Desembargadora, obrigada por suas palavras. Geralmente, quando a gente escuta a desembargadora, a gente sempre aprende, se sensibiliza e quer a sensação é que a gente quer sempre ouvir mais, né? É muito bom, desembargadora. É sempre um prazer de verdade, né? A gente já se encontrou aí em alguns congressos, em alguns eventos, é sempre muito bom. Parece que o nosso coração se enche de esperança de podermos fazer mais, de termos uma atuação ainda maior, de podermos nos respeitar ainda mais, enaltecendo com justiça, com carinho e respeito acima de tudo, e trazer, né, essa posição das senhoras como Essa voz, o magistradas. Ibajude nos dá essa Sim. voz, o Ibajude, o CMR, que você tão bem representa, Mariana. Não é, Giovana? Vocês nos dão verdade. essa voz. O simples fato de estarmos aqui com tantos afazeres jurídicos, com tantos afazeres dentro de casa, para poder reverberar, de alguma forma, o nosso sentimento, por si só, já traduz o que é a estrutura e o poder. É esse equilibrar de pratos, é a nossa representatividade. É o desafio diário, né? É nesse equilibrar de pratos que eu vou pedir licença, agradecendo muito o convite, adorei ouvir a Mônica, a Jane, a Mari, todas mulheres muito especiais para mim e para todos que nos escutam, mas o equilibrar de pratos, Mônica, ele segue agora, então agora vem a segunda parte, a parte mãe, a parte esposa, a parte dona de casa. E um compromisso com a minha pequena Juliana me aguarda. Giovana, obrigada pela sua presença e Também quero boa agradecer. terceira jornada. Obrigada. Isso. Também vou agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter privado esse momento tão importante de celebrar o Dia Internacional da Mulher, né? E a semana, o mês de março, que comemora as conquistas obtidas por nós, pelas mulheres, e foi fruto de muita atuação, de muita abdicação, de muita renúncia, de muita parceria com homens e mulheres, tudo se constrói no coletivo, né? Então, celebrar o Dia Internacional da Mulher significa reconhecer que toda essa transformação ela ainda está em curso. Nós não chegamos ainda num lugar, temos muito ainda que caminhar, né? Então a gente tem que reafirmar essa nossa reunião aqui. Ela reafirma o compromisso de instituições mais justas, mais representativas, mais abertas à diversidade, porque o verdadeiro sentido do poder que a gente estava falando nas instituições democráticas não é o domínio, mas é simplesmente o serviço. O poder ele existe para garantir os direitos, para proteger as dignidades, para proteger as justiças. Então, quanto mais plurais nós formos, conscientes, abertas, tivermos a parceria, a presença das mulheres, com certeza, quanto mais nós formos assim, nossas instituições serão capazes assim de cumprir essa missão de trabalhar e servir a humanidade. Muito obrigada ao Ibajude pela oportunidade, ao hashtag por elas é maravilhoso, né? Então, já me sinto parceira de vocês e vamos seguir juntos nessa estrada. Obrigada. Desembargadora Jane, obrigada. Nós que agradecemos. Eu vou fazer um agradecimento aqui pelo próprio painel, né? A presença da senhora. Foi um prazer conhecê-la virtualmente ainda. Espero encontrá-la em breve, presencialmente. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que agregar, nos posicionar e agregar, ao invés de segregar. Quanto mais nós agregamos a todos, mais fácil fica de construir
e alcançar mais lugares. Vou agradecer, desembargadora Mônica, de novo, um grande prazer novamente. Espero que a gente se encontre presencialmente em breve, talvez Sem dúvida, próximo, sem né? Que é dúvida. sempre uma grande alegria, um prazer. A presença da senhora irradia, que todas as mulheres pudessem ter um pouco da luz que a senhora tem, porque a generosidade do coração. E eu estou falando isso, né? Pode parecer, Mariana, para, mas eu falo, quem me conhece sabe que eu falo para quem eu gosto, e quem eu não gosto, não falo. Mas o meu respeito pela senhora, a senhora sempre me tratou com extremo respeito e carinho, e eu vejo que não só a mim, mas todas as pessoas que vêm falar com a senhora, sempre com muito carinho que a senhora as atende. Então, para nós, a senhora é um grande exemplo de mulher profissional, e eu fiquei muito honrada quando eu soube que eu ia estar no painel com a senhora, porque realmente, para mim, a senhora tem um papel muito significativo do que é respeitar o poder judiciário feminino. Então, eu fico muito feliz. E, se Deus quiser, a gente se vê em breve presencialmente para poder Vamos sim, com certeza. aprender e nos Mariana, você divertir, me né? fez voltar ao início do iSummit agora. Eu vou se você fala mais um minutinho, eu começo a chorar aqui. Eu não sei se tá você falando. se lembra do primeiro iSummit por ela. Eu vim com o discurso todo preparado. Quando eu abri a tela, que eu vi era a época da pandemia, já tinha Sim. tempo que não nos víamos, que eu vi o rosto de cada uma ali vivo, pronto e ávido para falar de reestruturação da empresa. Foi uma comoção. Eu não consegui falar nada sobre o tema, eu só falava que eu estava vendo vocês. E é isso mesmo, é sempre uma felicidade renovada estar com quem pode compartilhar o mesmo sentimento que a gente. Ainda que aqui pela tela, eu sei que aí vocês estão compartilhando essa felicidade comigo. Eu faço sempre com muito, muito, muito amor. Você sabe disso. Eu tenho em vocês verdadeiras amigas de missão. Nós temos uma missão muito, muito bonita a cumprir. Já há alguns anos, né, desembargadora Mônica? Esse Exatamente. respeito, essa construção já vem de anos, né? Graças a Deus. Pois é, sabe, desembargadora, essas meninas, elas são o novo. Isso me encanta. Como elas são dedicadas ao novo, ao contemporâneo, ao que há de vir. Eu vejo nelas a continuação daquilo que eu amo. Amém. Então, para mim, é sempre uma felicidade. Eu faço de uma forma muito feliz sempre esse momento. Estar com vocês sempre acresce, sempre. Muito Bom, obrigada. A gente que agradece, né? Ouvir a senhora e estar num momento como esse enche de esperança, enfim. E desafio Muito bom. mesmo. Vocês me incentivam a aceitar a cada minuto um desafio novo. Eu vejo em vocês assim, o futuro. Amém, amém, desembargador. Amém que possamos ter mulheres que enalteçam, encorajam e fortaleçam umas às outras, e não ao contrário. Muito obrigada, desembargadora. Tá bom? Uma boa noite, muito obrigada. Obrigada, Roseli, por esse presente na minha vida, porque foi um presente. A Jorge e toda a turma do Ibajude aí, por elas. Muito obrigada. Bom mês de março para todas e vamos, se Deus quiser, comemorar aí as lutas, as batalhas e as conquistas. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.